Oi, gente, tudo bem? Eu sou Lorena Campos. Hoje a gente está aqui para continuar com as nossas aulas do bloco pulmonar e hoje a nossa aula é sobre pneumotórax. E aí, antes da gente começar, eu só queria confirmar que muitas coisas relacionadas a esse contexto de pneumotórax nós vamos concluir na nossa aula de hemotórax, tá bom? Então, não fiquem aflitos que são aulas complementares uma à outra, tá? Então, vamos lá. Pneumotórax a gente não costuma ter dentro da terapia intensiva muitos pacientes que desenvolvem pneumotórax depois de estarem lá, né? Então, muitas vezes a gente recebe, a grande maioria das vezes, nós recebemos esse paciente que já teve pneumotórax e foi atendido lá na unidade de urgência e emergência. Mas é possível que a gente encontre pacientes que fazem pneumotórax espontâneo dentro da unidade de terapia intensiva, que é uma das classificações do pneumotórax, inclusive, que nós vamos ver mais adiante, tá? Então, antes da gente começar, é importante que a gente relembre dessa situação, que não necessariamente a gente só vai ter pacientes que desenvolveram pneumotórax dentro da terapia intensiva, mas a gente recebe de outras unidades com essa condição, tá? Então, vamos lá. O pneumotórax é uma condição que acomete, lógico, os pulmões, né? Então, nessa situação, nós vamos ter repercussões que se relacionam à diminuição da troca gasosa, perfusão ruim, saturação ruim, justamente porque é uma condição que vai dificultar a situação fisiológica do pulmão. E aí, como definição dessa situação, que é o pneumotórax, eu trouxe uma bem curta e simples, que é para a gente não confundir. Pneumotórax é presença de ar no espaço pleural. Nós vamos ver hemotórax, hidrotórax, vamos ver outras situações, tá? Mas pneumotórax significa a presença de ar no espaço pleural, diferente de hemotórax, que é a presença de sangue no espaço pleural, tá bom? Então, nessa situação, a gente tem que compreender o que é uma pleura. A pleura, que a gente vai ver no próximo slide, é uma membrana que reveste o pulmão. Quando a gente tem a presença de ar que não está no espaço intrapulmonar, mas sim entre pleuras, nós temos a condição de, por exemplo, o pneumotórax, tá bom? Então, é a presença de ar no espaço pleural, ocorre, observem o slide, quando a pleura parietal ou visceral é rompida e o espaço fica exposto à atmosfera, tá? Então, ao ar da atmosfera, uma pressão positiva sobre ali. Quando a gente tem consciência disso, fica mais fácil de entender o que acontece no pneumotórax e também no hemotórax, né? Que a gente vai ver em outras aulas. Quando eu tenho, portanto, um espaço dentro da pleura, eu diminuo consequentemente o espaço intrapulmonar, né? Então, o pulmão ele fica mais apertadinho. Por quê? As pleuras, como nós vamos ver no próximo slide, que dá para ver bem representado, as pleuras vão tomando o espaço do pulmão. Aqui a gente consegue observar que é o espaço pleural com presença de ar, tá? E aí a gente observa que o pulmão ele fica com um espaço menorzinho, porque o ar dilatou a área pulmonar, tá? E aí, quando eu tenho um órgão que está apertadinho, e a gente vai ver que não só o pulmão, em algumas condições de pneumotórax, tem o espaço reduzido, também o cardiovascular também é afetado por conta do pneumotórax, nós vamos ter repercussões hemodinâmicas extremamente significativas, como, por exemplo, alteração de débito cardíaco, perfusão, oxigenação por conta da troca gasosa que vai estar insuficiente, tá bom? Então, lembrando que pneumotórax é a presença de ar entre as pleuras, tá? E aí a gente vai ver a classificação de cada um mais adiante. Bom, a pleura, como eu falei, é a membrana que envolve o pulmão. Nós temos duas pleuras, é a pleura parietal, então que a gente observa aqui, que é a mais externa, e a pleura visceral, que é a mais interna que nós observamos aqui. Entre uma pleura e outra, observem no slide, entre uma pleura e outra,
nós temos a cavidade pleural, tá? E é nessa cavidade pleural que existe a quantidade de ar por vários mecanismos que nós vamos ver. Pode ser espontaneamente, pode ser decorrente de trauma, tá? Então, tem outros mecanismos que nós vamos ver mais adiante. E quando existe, portanto, o ar dentro dessa pleura, vejam do outro lado aqui, nós temos a situação de pneumotórax. Se fosse sangue dentro da pleura, seria o hemotórax, que é o que nós vamos ver mais adiante, tá bom? Em outro momento. Então, nós temos a pleura parietal, eita, eu vou riscando, vai ficando tudo, pleura parietal e a pleura visceral, tá? No espaço delas é a possibilidade de haver o ar por vários mecanismos fisiopatológicos, tá? Então, nós vamos ver isso aqui, a classificação só a pleura, a descrição da pleura, e não a classificação do pneumotórax, que é o que a gente vai ver nesse slide a partir daqui. Então, vamos lá. O pneumotórax, ele tem duas classificações gerais. Eu sei que a gente vê pneumotórax traumático, pneumotórax iatrogênico, mas essa subclassificação, por exemplo, traumático e iatrogênico, está dentro de uma classificação maior. As duas classificações maiores que nós temos de pneumotórax é o espontâneo. Então, nós temos a classificação do pneumotórax espontâneo e no próximo slide nós vamos ver que temos o pneumotórax também adquirido, tá? Então, nós temos duas classificações gerais do pneumotórax. O primeiro é o espontâneo e o segundo é adquirido. Nós vamos subclassificá-los mais adiante, tá? O adquirido no caso. Claro que comumente a gente vê falando, por exemplo, só do pneumotórax iatrogênico, ou do pneumotórax traumático, tá? Mas é importante você compreender que existe isso é uma subclassificação, que a classificação maior seria, no caso, o adquirido. O paciente adquiriu ao longo da sua vida, né? E por várias situações que podem acontecer que nós vamos ver. E o espontâneo aconteceu sem que houvesse uma condição prévia sabida. Então, o espontâneo, ele tem três subclassificações. A gente ouve falar muito mais sobre duas subclassificações. Então, observem o slide, por favor. Portanto, como eu falei, nós temos três subclassificações do espontâneo. O primeiro é um pneumotórax espontâneo primário. O próximo, pneumotórax espontâneo secundário. E o terceiro é o pneumotórax espontâneo neonatal, que vocês vão ver nas aulas de neonatologia, enfim. Mas só para a gente subclassificar de forma geral, tá? E aí, quando a gente fala em pneumotórax espontâneo primário, nós estamos falando de uma condição que não há doença pulmonar evidente, esse paciente previamente não tinha nenhuma condição pulmonar que foi evidenciada ao longo da sua vida. E aí pode acontecer. Há estudos falando a respeito da relação de pacientes tabagistas que aumenta significativamente a possibilidade de pneumotórax espontâneo primário, tá? Então, nós vamos ver mais adiante separadamente cada um deles. Então, é só uma observação. Paciente tabagista tem uma possibilidade muito maior, em torno de 70%, de ter pneumotórax espontâneo primário. E aí a clínica desse paciente, o que nós vamos observar nesse paciente, dor torácica e dispneia, tá? Então, se ele está com dor torácica, consequentemente eu vou ter alteração quanto à perfusão tecidual, porque a troca gasosa vai estar prejudicada não apenas pela dor, mas sim por conta realmente da troca que vai estar prejudicada em decorrência do tamanho do espaço que o pulmão está perdendo em decorrência do ar intrapleural. Então, nessa situação, como o pulmão fica menorzinho, o espaço dele fica menorzinho, ele não vai trabalhar em sua magnitude, né? Então, portanto, nessa situação, a gente vai ter a troca gasosa prejudicada, que, consequentemente, traz a dispneia, tá? Então, nós temos a classificação do espontâneo primário, deixa eu apagar que vai ficando esquisito,
Nós temos a classificação do espontâneo primário, tá? E em segundo, o espontâneo secundário, que é quando eu tenho uma situação pulmonar sabida, tá? Então, eu tenho consciência, nós como equipe de saúde, temos consciência, sabemos que o paciente tinha uma condição pulmonar prévia. Então, é secundária aquela condição pulmonar, tá? Primário, sem doença pulmonar prévia, ou sabida, ou manifestada, né? Porque às vezes não manifesta e por isso não se investiga. Secundária, pneumotórax espontâneo secundário, quando existe uma condição pulmonar sabida, uma condição pulmonar conhecida. E o pneumotórax espontâneo neonatal é situações na qual, quando o neném nasce, tem uma rápida elevação da pressão transpulmonar negativa, e aí isso está muito mais presente em neném que aspira mecônio, por exemplo, tá? Então, vocês vão ter oportunidade de ver isso detalhadamente em um outro momento. Mas o pneumotórax espontâneo neonatal, se é uma classificação, sim, do pneumotórax, tá? Como eu disse, classificação de espontâneo. Então, vamos mais adiante para a gente ver a segunda classificação do pneumotórax, que é a adquirida. Como eu falei, espontânea e adquirida. Na espontânea, nós temos o primário, secundário e neonatal. Na adquirida, nós temos o iatrogênico, pneumotórax iatrogênico, que é em decorrência de atendimento em saúde, e o pneumotórax adquirido traumático, tá? Quando eu falo, aí para a gente esclarecer, quando eu falo em iatrogenia, de forma geral, é condição que o paciente foi exposto, que trouxe algum prejuízo para ele e em decorrência de um atendimento em saúde. Por exemplo, o pneumotórax adquirido iatrogênico decorrente de uma punção de subclávia. Eu posso ter a presença de pneumotórax depois da punção de um acesso central na subclávia. Isso é uma iatrogenia. Foi instalado um catéter que era para terapêutica do paciente, para manter o atendimento adequado às necessidades de doença dele e também manutenção de estado hemodinâmico. E aí, por conta disso, ele teve uma consequência maior, que seria o pneumotórax, no caso. Então, esse pneumotórax é um pneumotórax adquirido. O paciente não tinha pneumotórax quando ele foi internado na UTI. Ele adquiriu na UTI, é considerado como subclassificação de iatrogênico, pneumotórax adquirido iatrogênico, tá bom? Então, essa seria a subclassificação. Outras situações que podem também desencadear um pneumotórax iatrogênico, que seria o adquirido, biópsia transbrônquica, biópsia transtorácica, toracocentese, biópsia pleural, isso tudo pode fazer perfuração da pleura e aí eu tenho um pneumotórax em decorrência disso, tá? Porque o ar vai de forma muito imediata acessar ao espaço pleural, tá? Depois do iatrogênico, nós temos o pneumotórax adquirido, que é subclassificado em traumático. Esse aqui é o que a gente mais ouve falar, né? Estava até brincando ainda há pouco que aluno normalmente ele se interessa por coisas mais realmente traumáticas, mas é importante a gente saber de todos, porque na nossa prática clínica a gente não vai ter só as situações absurdas para a gente atender, tá? Também vamos ter situações mais tranquilas, né? Decorrente, por exemplo, em relação, por exemplo, a um pneumotórax traumático. Esse pneumotórax que é adquirido e subclassificado em traumático, ele pode ser tanto por trauma aberto, quanto por trauma fechado, e nós vamos falar de todos mais adiante. Então, nos próximos slides, eu já vou trazer de forma geral para cada pneumotórax, que é o que mais cai, tá bom? Então, nós vamos começar a falar sobre pneumotórax aqui e depois tratamentos de forma geral, intervenções tanto de enfermagem, nós vamos terminar lá na aula de hemotórax, tá bom? Então, vamos adiante. O próximo slide, observem aqui,
que é relacionado ao pneumotórax espontâneo. Então, estou falando de forma geral do pneumotórax espontâneo, independente se é primário, secundário ou neonatal, tá bom? Então, de forma geral, o pneumotórax espontâneo vai estar associado à doença pulmonar intersticial difusa. E aí, quando eu estou falando do secundário, não do primário, tá? Então, quando eu falo do secundário, eu tenho condições associadas ao pulmão que são presentes previamente à situação do pneumotórax. E aí ocorre quando o ar penetra no espaço pleural através de uma ruptura da pleura parietal ou visceral. Não é parietal, não tem N, é parietal ou visceral, tá? E aí, de forma geral, também vai acontecer nas outras, só que o mecanismo é diferente. Uma acontece espontaneamente e a outra por algum trauma, tá bom? Algo que foi diretamente na pleura, tá? E aí nós temos que entender que ele pode acontecer na ausência de trauma, que é no caso espontâneo. Então, quando eu falo de pneumotórax, não necessariamente a gente visualiza um trauma, tá? Que no caso, se for um trauma, aí a gente subclassifica como adquirido. Então, quando eu falo em espontâneo, não necessariamente houve um trauma. É possível que pacientes de terapia intensiva que estão internados em longa data, ventilação mecânica, façam pneumotórax espontâneo primário. É possível que isso aconteça, tá? Isso também depende muito da reserva fisiológica do paciente, da reserva pulmonar do paciente. Quanto mais debilitado o paciente, mais instabilidade hemodinâmica, maior a possibilidade dessas situações acontecerem, tá? E aí, o que a gente tem que fazer de forma imediata é permitir a retirada do ar das pleuras. E aí nós temos o tratamento que também vai incluir o mesmo tratamento para o hemotórax, tá? Então a gente tem como equipe, claro que quem vai instalar qualquer dispositivo é a equipe médica, mas nós temos que saber quais são os dispositivos que vão ser utilizados, porque é você que vai preparar, você como enfermeiro, que vai preparar todos esses dispositivos. Então imagina, como eu falei em outros slides, não é porque a gente está numa UTI que o ambiente é controlado, a gente espera, a gente sabe tudo que pode acontecer. Na verdade, a maioria das vezes, a gente sabe o que pode acontecer com o nosso paciente, então, queira ou não, está no nosso controle. Mas não é porque nós estamos nesse ambiente, que é considerado um ambiente controlado, que não aconteça urgência e emergência. Então imagina, o paciente faz um pneumotórax dentro da UTI, tu não sabe nem o que pode ser usado. Tu vai demorar para poder pegar os materiais? Com toda certeza. O paciente vai agravar por conta da tua demora, porque tu não sabia? Com toda certeza, tá? Então a gente tem que parar de ver o que precisa ser feito nas condições de diagnóstico médico, com o intuito de, eu não vou intervir nisso, então não é problema meu. Não, pelo contrário, é problema seu porque você faz parte de uma equipe de saúde. E para que a equipe médica trabalhe, você tem que ter consciência sobre tudo isso aqui, senão a gente não sabe o que esperar do nosso paciente, tá? Então, nessas condições, nós vamos preparar todos os materiais para auxiliar a equipe a intervir e retirar o ar entre pleuras, tá? Quando a gente fala no pneumotórax espontâneo primário, a maioria das vezes, existem pequenas bolhas subpleurais. Essas pequenas bolhas subpleurais, que na maior parte dos casos não são manifestadas clinicamente, elas se rompem e aí é a causa do pneumotórax primário, pneumotórax espontâneo primário, tá? Então é essa a situação, a presença de pequenas bolhas subpleurais que por algum motivo, alguns estudos falam que realmente é espontâneo, se rompem e aí essas bolhas ofertam, né, assim numa linguagem bem romântica, ofertam o ar que estava ali preso na bolha para o espaço pleural e aí quando a gente tem o pneumotórax, tá? No próximo slide nós vamos falar sobre pneumotórax traumático, então observem o slide, por favor. Quando a gente fala em pneumotórax traumático, nós temos que compreender que existe uma laceração
da pleura, né? Então, o próprio nome já fala, um pneumotórax que decorrente de algum trauma, né? Então, houve uma laceração da pleura. No espontâneo, no pneumotórax espontâneo primário, não há laceração da pleura, né? Então, eu não sei, percebam isso. Quando eu falo em pneumotórax espontâneo primário, eu não tenho rompimento da pleura. A pleura está intacta, mas por conta daquelas bolhas de ar subpleurais que foram rompidas, existe uma quantidade de ar ali dentro, né? Quando eu falo em pneumotórax traumático, existe o rompimento da pleura, tá? Então, existe uma laceração da pleura e é por essa laceração que nós vamos ter a presença de ar no espaço pleural. É por ter havido a laceração pleural é que vai haver a presença de ar no espaço pleural, diferente do pneumotórax espontâneo primário, tá? Então, a gente tem que ter isso bem consciente na nossa cabeça, na verdade, claro na nossa cabeça, tá? Portanto, vai haver uma lesão pleural. Isso pode acontecer, pneumotórax traumático, ele pode ser decorrente de algumas situações, e aqui nós vamos ter o fechado, né, o trauma fechado, como nós vimos, temos o fechado e o aberto. Quando eu falo de pneumotórax fechado, nós vamos ter pode ser em decorrência de uma fratura de costela, trauma torácico penetrante, trauma abdominal, lacerações diafragmáticas, tá? Esses são considerados fechados, algo que aconteceu internamente, tá? Então, é diferente do aberto que nós vamos ver mais adiante. Nessas situações, nós temos nessas situações de pneumotórax decorrente de trauma, nós temos muitas das vezes o acompanhamento também de hemotórax, tá? Que nós vamos, como eu falei, concretizar esse conhecimento lá na aula de hemotórax. Então, nessas condições que aí foram decorrente dessas situações que eu trouxe para vocês, fraturas de costela, trauma torácico penetrante, trauma abdominal, que vocês vão ver isso muito melhor lá com o professor de urgência e emergência, nós podemos ter o acompanhado a essa situação, o hemotórax, que é a presença de sangue no espaço pleural, tá bom? Quando eu tenho a presença tanto do hemotórax quanto do pneumotórax em decorrência de um mesmo mecanismo, nós podemos classificar como hemopneumotórax, presença de sangue e de ar no espaço pleural, tá bom? Hemopneumotórax é uma situação que acontece, uma situação que desencadeou a presença não só de ar, mas também de sangue no espaço pleural. Quando eu falo de pneumotórax aberto, né, que é o traumático aberto, nós temos as situações envolvendo uma lesão diretamente na parede torácica. Quando eu falo de pneumotórax traumático fechado, nós não temos a exposição, nós não observamos nenhum trauma na parede torácica, tá? É uma condição que aconteceu internamente, tá? Quando eu falo, então, de pneumotórax aberto, existe, portanto, a lesão na parede torácica. É importante a gente entender isso. Essa lesão, ela vai ser suficiente para permitir a entrada de ar livremente para dentro da pleura, para o espaço pleural, tá? E também para fora da cavidade torácica, quando o paciente tentar inspirar, tá? Então, nós vamos ver que uma das intervenções de imediato, muitas vezes a gente já não é comum a gente ter paciente em UTI na qual precise de curativo de 3 pontas, né? Isso a gente vê muito mais nas situações de urgência e emergência. Mas, nessas situações é importante que nessa lesão de parede torácica exista um curativo de 3 pontas que nós vamos ver mais adiante, que é quando
o paciente inspira, ele fecha naquela lesão torácica e não permite que o ar da atmosfera acesse a pleura. E quando ele expira, ele consegue eliminar esse ar que está dentro da pleura, tá bom? Então, nós vamos ver mais adequadamente isso adiante. Só vamos encerrar sobre o pneumotórax aberto. Nessas situações, o pulmão vai colabar. Por quê? Isso a gente está não considerando o curativo de 3 pontas, né? Então, nessa situação, o pulmão vai colabar, porque vai entrar significativamente um volume muito maior do que quando a gente tem pneumotórax espontâneo, e aí vai comprimir mais ainda, diminuir mais ainda o espaço do pulmão, tá bom? Além disso, nós vamos ter movimentação também do sistema, na verdade, do coração, tá? E de grandes vasos. E aí, nós vamos conseguir ver melhor isso a partir do próximo encontro, tá bom? Até mais, gente. Até a próxima.